Derviches, dança girante e meditação dinâmica. O sufismo de Rumi. A dança girante dos derviches da ordem Sufi foi criada pelo poeta persa Jalaluddin Rumi em Konya, Turquia, no século XIII. A dança denomina-se Sama. O jogo espelhado do universo, onde estrelas, planetas, sóis giram, o ser humano, consciente ou inconscientemente, gira numa espécie de imitação cosmológica. Assim fazem as crianças quando estão contentes. Analogamente, numa situação de controle, como no caso das escolas Sufi e outras tradições, o giro é usado como uma técnica específica que visa despertar determinados estados de consciência nas pessoas. Candombleístas giram, xamãs em transe giram, umbandistas giram. No ato de girar, aquele que gira desaparece e existe apenas o giro, o movimento, o bailado, a dança. É o que postula o músico e educador Narmanovich na seguinte afirmativa: quando mente e sentidos ficam por um momento inteiramente presos na experiência, nada mais existe. Quando desaparecemos desta maneira, tudo à nossa volta se torna uma surpresa inteiramente nova. O ser e o ambiente se unem, a atenção e intuição se fundem. Como na brincadeira infantil, onde a criança se absorve inteiramente e numa tal concentração que tanto ela como o mundo se esvanecem, restando apenas a brincadeira. Quando a única coisa que importa é a dança e não o dançarino, quando nos tornamos aquilo que estamos fazendo, nossas necessidades físicas diminuem e o tempo para. É como se estivéssemos manuseando um instrumento. O corpo que dança é o próprio instrumento, e à medida que o afinamos, afinamos também o espírito. É um estado que é ao mesmo tempo de transe e alerta. Quando somos capazes de perceber nossa própria voz interior, apurando nossa percepção intuitiva. É nesse momento que o substantivo ser se torna verbo. E é desse fulgor de criação, no momento presente, que o trabalho e o prazer emergem. Os sufis chamam este estado de fana. No fana, as características do pequeno ser se dissolvem para que o grande ser possa se revelar. Esse poder transpessoal possibilita aos artistas falarem ao coração de cada pessoa, mesmo se expressando em um idioma diferente do nosso ou de nossa época, transcendendo as barreiras do tempo, do espaço e da cultura. Experiência semelhante é o Sama, a dança girante dos derviches dançantes. O giro constante os leva ao estado de êxtase. Nesse estado, corpo e mente se ocupam tão intensamente da atividade e as ondas cerebrais se sintonizam com o ritmo da dança que o self normal se anula e a mente amplia-se ao atingir um estado alterado de consciência. É dessa maneira que os derviches, através dos movimentos giratórios do Sama, buscam entrar em comunhão com o universo manifestado e com sua origem divina. O Sama, portanto, seria uma forma de meditação dinâmica. Com seus rodopios embriagantes, o Sama coloca o dançarino em harmonia com o movimento dos astros e do cosmos, produzindo neste uma forma de transe ou êxtase místico. Os derviches acreditam que não é contemplando, mas sim participando do rodopio dos céus, que se pode atingir uma completa união com a divindade. Sabe-se que Rumi, o fundador do sufismo, costumava projetar seus métodos através de canais artísticos. A música, a dança e a poesia sempre foram cultivadas e usadas nos encontros dos derviches, de modo que o Sama foi também incorporado a esse conjunto de práticas. Os movimentos corporais e os exercícios mentais
bem como a respiração ritmada dos derviches, associados à flauta pastoril, na qual são executados, são o produto de um método especial destinado a colocar o discípulo em afinidade com a mística. Atualmente, o sama dura em torno de 50 minutos, mas, segundo diversas fontes, afirma-se que no passado o recolhimento nessa atividade poderia durar vários dias. Os derviches voltavam por eles mesmos ao estado de consciência normal após terem atingido outros níveis mais amplos de consciência. Do ponto de vista sufi, a experiência física e a experiência espiritual não são antagônicas. Uma deve ser o reflexo da outra e ambas devem se sustentar mutuamente. O fato de a dança fazer parte do imenso acervo de técnicas meditativas usadas pelos derviches não é casual. É através da dança que o buscador atinge a percepção superior e a comunhão com o Espírito Divino. É pela dança que ele mergulha no movimento universal, integra-se harmoniosamente neste movimento e alcança a consciência do mesmo. Assim, o sama tem por finalidade despertar no ser humano certas faculdades especiais com a intenção de chegar a uma percepção apurada de uma energia que os sufis chamam de baraka, que significa beleza impalpável ou graça. De uma maneira muito poética, Rumi se expressa acerca da dança, cuja intenção é girar sobre si sob a direção de um mestre, visto como centro gravitacional, onde a dança se move. Assim se expressa Rumi. Dançar não é flutuar sem esforço, como um grão de areia separado pelo vento. Dançar é elevar-se acima do mundo, despedaçar o coração e desistir da própria alma. Dançar é partir-se em 1000 pedaços e abandonar totalmente as paixões mundanas. Verdadeiros homens dançam e rodopiam num campo de batalha, dançam em seu próprio sangue. Quando renunciam a si mesmos, eles batem palmas. Quando deixam para trás as imperfeições do ser, eles dançam. Seus menestréis tocam música interior e oceanos de paixão se rompem em espuma na crista das ondas. Foi com a criação do sama, a técnica derviche do êxtase místico, através da dança, que a ordem Mevlev, fundada por Rumi, tomou forma e se estruturou. Nesse sentido, o poema seguinte quer expressar como sama, visto como meditação dinâmica, tem o poder de levar o indivíduo a encontrar a verdadeira paz interior que o mundo não pode dar. O sama é a paz para a alma dos vivos. Aquele que o sabe possui a paz da alma. Aquele que deseja que o despertem é o que dormia no seio do jardim. Mas para aquele que dorme na prisão, ser despertado é somente um pesar. Assiste ao sama quando se celebra um banquete, não no momento de um luto num lugar de lamentação. Aquele que não conhece sua própria essência, aquele aos olhos de quem está escondida essa beleza semelhante à lua, uma tal pessoa que deve fazer do sama e do pandeiro. O sama é feito para a união com o bem-amado. O sama é feito para a união com Deus. Destarte, a criação do sama, ou dança girante, juntamente com um número sem fim de poemas, aliados também à música, fazem de Rumi um dos mais importantes mestres sufis de todos os tempos, divulgador de ideias que só se tornaram correntes séculos mais tarde. Rumi, já no século XIII, falava na evolução do homem, que a Terra girava ao redor do Sol, que existiam 9 planetas e que a estrutura interna do átomo assemelhava-se a um sistema solar em miniatura. O Masnavi, ou Dísticos Espirituais, uma antologia de 6 volumes, publicados depois da morte de Rumi, é a sua obra-prima, sendo considerado o Alcorão em persa. Essa obra
exerceu enorme influência sobre toda a poesia do Oriente Próximo e Médio. Foi ditado por Rumi durante 12 anos a Hussam Celebi, seu discípulo. Ouçamos um pequeno trecho da maravilha mística e da profundidade espiritual que é o Masnavi. Tu és o microcosmo na aparência, porque na realidade é o macrocosmo. Do ponto de vista da aparência, o ramo é a origem do fruto, mas na realidade o ramo chegou a existir por causa do fruto. Se não tivesse havido um desejo e uma esperança pelo fruto, como o jardineiro teria plantado a raiz da árvore? Rumi é considerado por muitos o maior poeta místico da humanidade, pertencendo ao seleto grupo daqueles que foram capazes de juntar mística e poesia: São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, Kabir, Al-Halaj, Omar Khayyam, dentre outros. Quando Rumi morreu no dia 12 de dezembro de 1273, todos os habitantes de Konya, sem distinção de crença, acompanharam o funeral. Acerca do funeral, um discípulo de Rumi assim se expressa: o ruído dos timbaleiros, o som dos aboés e da trombeta anunciavam a boa notícia. Os almoadens ou anunciadores, com sua voz agradável, convidavam à oração da ressurreição. 20 grupos de excelentes cantores recitavam cantos fúnebres que o próprio Rumi havia composto, como o canto-poema que se segue. O rei do pensamento, sem inquietude, dançando foi embora para outra região, a região da luz. Voltando ao Sama, ou dança giratória, o significado literal da palavra Sama é audição e designa um dos nomes ou atributos de Deus revelados no Alcorão, Ya Sami, ou aquele que tudo ouve. A dança, portanto, é descrita como resposta do derviche ao chamado divino. A própria vestimenta dos derviches carrega um simbolismo que denota a provisoriedade da existência terrena. É o que expressa o poema a seguir: o chapéu redondo na cabeça, o manto derviche sobre o corpo, são minha lápide e mortalha. O que pareço? Qual o meu preço no mercado do mundo? Do jarro de vinho emborcado no alto da minha cabeça, não deixo que derrame uma só gota, e ainda que goteje, contempla apenas o poder de Deus. A cada gota derramada, recolho pérolas do mar. No Sama, todos os instrumentos musicais têm um caráter simbólico. O principal deles é o do ney, a flauta de bambu. É possível encontrar a metáfora da flauta para o homem em toda a obra de Rumi, que afirma que o ser humano deve estar disponível para o Criador como a flauta para o sopro do músico. O poema a seguir assim o demonstra. Escuta a flauta de bambu como se queixa, lamentando seu desterro. Desde que me separaram de minha raiz, minhas notas queixosas arrancam lágrimas de homens e mulheres. Meu peito se rompe, lutando para libertar meus suspiros e expressar os acessos de saudades do meu lugar. Aquele que mora longe de sua casa está sempre ansiando pelo dia em que há de voltar. Ouve-se meu lamento por toda a gente, em harmonia com os que se alegram e os que choram. Cada um interpreta minhas notas de acordo com seus sentimentos, mas ninguém penetra os segredos do meu coração. Meus segredos não destoam de minhas notas queixosas, e, no entanto, não se manifestam ao olho e ao ouvido sensual. Nenhum véu esconde o corpo da alma, nem a alma do corpo. E, no entanto, homem algum jamais viu uma alma. O lamento da flauta é fogo e não puro ar.
que aquele que carece desse fogo seja tido como morto. É o fogo do amor que inspira a flauta, é o amor que fermenta o vinho. A flauta é confidente dos amantes infelizes. Sim, sua melodia desnuda meus segredos mais íntimos. Quem viu veneno e antídoto como a flauta? Quem viu consolador gentil como a flauta? A flauta conta a história do caminho manchado de sangue do amor. Em síntese, a flauta simboliza a alma separada de sua fonte divina, que aspira a ela retornar. E esse é o motivo de suas lamentações. Por isso, diz Rumi, dirigindo-se a Deus: nós somos a flauta e a música vem de ti. Os sufis dizem que a flauta, denominada Ney, e o homem de Deus são uma única e mesma coisa. Rumi conta que o profeta Maomé, em certa ocasião, revelou ao genro Ali segredos que ele proibiu de repetir. Durante 40 dias, Ali esforçou-se por manter a palavra dada. Depois, incapaz de controlar-se por mais tempo, dirigiu-se ao deserto, onde, com a cabeça inclinada sobre a abertura de um poço, pôs-se a narrar as verdades ouvidas do profeta. Enquanto durou esse momento de êxtase, sua saliva foi tombando dentro do poço. Pouco tempo depois, brotou um pé de cana nesse mesmo poço. Um pastor cortou-o, fez buracos num dos pedaços e começou a tocar. Essas melodias tornaram-se célebres. Vinham multidões para ouvi-las enlevadas. Até mesmo os camelos chegavam-se e punham-se à escuta em volta do pastor. A notícia chegou aos ouvidos do profeta, que chamou o pastor e lhe pediu para tocar. Todos os assistentes entraram em êxtase. Essas melodias, disse então o profeta, são o comentário do mistério que eu comuniquei a Ali em segredo. Contudo, se alguém entre vós, homens puros, estiver destituído de pureza, não poderá ouvir e entender os segredos sentidos na melodia da flauta ou gozá-los, pois a fé é toda ela feita de prazer e paixão. Voltando ao ritual derviche, no início deste, os participantes sentam-se de joelhos, ouvem o som penetrante da flauta solitária, o ney ou flauta de bambu. Permanecem assim até o momento em que o som da flauta para e os outros instrumentos iniciam seu concerto. Quase no mesmo instante, entre o silenciar da flauta e o primeiro toque do tambor, os derviches inclinam o corpo para a frente, batendo com as palmas das mãos no chão. Com este movimento, estão indicando o dia do último julgamento e também simbolizando a ponte Sirat, que liga este mundo ao paraíso, a qual o derviche deve cruzar para alcançá-lo. Disse que esta ponte é tão fina quanto um cabelo e tão cortante quanto uma navalha. No que se refere ao movimento circular, na dança dos derviches, para Rumi, o que se busca é o círculo do ser absoluto que se opõe à circunferência do mundo dos fenômenos. Diz também que se abrisse um grão de poeira, nele se encontraria um sol e planetas a girar a roda. Um físico diria o mesmo de um átomo. O círculo, livre das perfeições ocultas do ponto primordial, pode ainda simbolizar o mundo quando este se distingue do seu princípio. É o signo da unidade de princípio e também do céu cósmico, de movimento circular e inalterável, em suas relações com a Terra. Como tal, indica a atividade e os movimentos cíclicos de ambos. O movimento circular é perfeito, imutável, sem começo nem fim e nem variações, o que o habilita a simbolizar o tempo. Assim,
estaria associado também a outros símbolos, como a roda gigante e o número 0, ambos relacionados com o tempo. E Jung também explorou o simbolismo do círculo, desenhando-o como uma imagem arquetípica da unidade e da totalidade da psique ou self, de que fazem parte tanto o consciente quanto o inconsciente em todos os seus aspectos, tanto no mundo pessoal e temporal do ego, quanto no mundo impessoal e intemporal do não-ego, além de simbolizar a relação entre o homem e a natureza. No círculo, todos são iguais e juntos, são apenas um. É no círculo que a identidade do grupo, enquanto tal, se afirma. O círculo é o símbolo da identidade cultural por excelência, onde é possível reafirmar a construção do espaço social, bem como de suas fronteiras. É um corpo único, formado por pessoas que compartilham dos mesmos valores e práticas. Na dança derviche, depois de circular a sala por 3 vezes, o último derviche saúda aquele que preside a cerimônia. Depois, fazem esta mesma saudação em conjunto e, no movimento simultâneo, removem suas túnicas, beijam-nas e deixam-nas caídas, atiradas ao chão. Ao atirarem também os seus mantos, estão simbolicamente deixando suas tumbas, suas amarras terrenas e preparando-se para moverem-se em direção a Deus. O Sama simboliza, em suas partes, os diferentes significados de um ciclo místico para a perfeição. Girando, rodando em direção à verdade, ele transmuta sua mente, cresce através do amor, deserta, abandona seu ego, encontra a verdade e chega ao perfeito. Então, ele retorna de sua jornada espiritual como um homem que alcançou maturidade e perfeição maiores, tanto quanto desenvolveu a capacidade de amar e estar a serviço de toda a criação. Trecho para reflexão. Tu és o microcosmo, apenas na aparência, porque, na realidade, és o macrocosmo.